Toda vida importa. 1.000 mortos por dia em decorrência do Covid. Em média, uma vida por minuto. E o Idaí continua fazendo eco. Desta vez, por aqueles que preferem ignorar a frieza e realidade dos números. Para aquele que está presidente do país, são 120.000 bundões, até o momento em que faço essa reflexão. Mas é difícil falar em números quando nos deparamos com o fato de que cada pessoa morta foi o amor de alguém. É imprescindível fazer um esforço para entender o que acontece em nossa sociedade. E diante da fragilidade da vida humana, nosso caminho deveria nos conduzir à proteção da vida. Sempre dependemos uns dos outros para qualquer coisa que precisamos. Não chegamos a lugar algum quando agimos sozinhos. Nossa história é construída a partir das relações que estabelecemos uns com os outros. No entanto, o isolamento forçado nos obriga cada um ficar à mercê da sua própria dor, de tal forma que as mais de 1.000 mortes diárias já não nos transtorna, não provoca tristeza e a vida segue. Até quando continuaremos fechados em nosso egoísmo e individualismo? Mesmo diante das experiências e sofrimentos vividos por países que se depararam com a mortalidade do coronavírus e suas consequências antes de nós aqui no Brasil, constatamos que não aprendemos nada. Além do Brasil estar completamente despreparado para enfrentar o coronavírus, estamos diante de outro fato igualmente preocupante e devastador, que é a incapacidade de enfrentar o vírus da ignorância, tanto por parte da elite política e econômica do país, quanto por parte da própria população, que acolhe o discurso e a postura negacionista da ciência e da história. Não podemos nos acomodar e ficar indiferentes, ignorando as dores daqueles que perderam amigos e familiares vítimas do Covid-19. A vida está sendo desprezada diante do descaso que está sendo submetida. Portanto, é preciso dar importância à vida das pessoas, todas elas, para que possamos então enfrentar as ameaças à vida de todos, bem como os impactos da pandemia. O bem mais precioso que nos foi dado é a nossa vida, e vemos que quem dá o exemplo são os profissionais da saúde, que extrapolam suas forças físicas e mentais na entrega e no cuidado que sua profissão exige. Ora por convicção, ora por vocação, defendendo a vida a qualquer custo, de qualquer um que seja. Esse papel deveria ser de todos nós, lutar pela vida, defendê-la como o bem mais precioso. Ao contrário, quando diante de tantas vidas perdidas, não nos comovemos, não ficamos indignados, e em várias de nossas ações ou omissões, reforçamos que a vida das pessoas são descartáveis como mercadoria, e por isso sem importância. O descaso diante das mortes em decorrência do Covid-19, que não sente mais impactada diante dos milhares de mortos, denuncia que somos uma sociedade fria e escancara outra triste realidade, que embora grande parte da nossa sociedade sinta orgulho por ser religiosa e ter fé, e por vezes conservadora e fundamentalista, suas ações ou nossas não condizem com o respeito e o amor anunciado por Cristo. Nossa atual fragilidade e condição humana exige uma mudança de postura e atitude. Não somos independentes uns dos outros. Nosso destino no mundo é comum e somos desafiados a viver e conviver como irmãos em busca da dignidade de todos, contemplando assim a solidariedade humana. Olhando todos que sofrem com misericórdia, ser capaz de sentir por dentro a dor do outro. A parábola do filho pródigo revela o rosto de um Deus misericordioso, um pai que espera o filho chegar, independente da sua condição e dos atos que tenha praticado no passado. A parábola é um apelo a rever nossas relações humanas e sociais para que sejam pautadas no caminho da ética como cristãos autênticos.
e não somente por uma aparência superficial, fruto de uma fé que já se mostra morta, pois carece de atitudes de defesa e preservação da vida. Assim, as políticas públicas e demais iniciativas devem buscar soluções para os problemas que vão surgindo. Ou seja, a preservação da vida deveria ser o primeiro objetivo político do Estado e da sua gestão. Nossas obras devem falar por nós e nos colocar na linha de frente na defesa da vida em qualquer situação em que ela esteja ameaçada. Deve fazer-nos solidários diante do sofrimento de homens e mulheres ameaçados de morte pelo coronavírus. Que as mortes não sejam tratadas apenas como números. São vidas humanas, pessoas que tiveram suas vidas abreviadas pela pandemia. Que essa tristeidade acenda em nós atitude ética e solidária, de socorro aos ameaçados. Não sejamos indiferentes diante da morte. Se somos filhos de Deus, somos irmãos. A liberdade e a responsabilidade de nossos atos têm que ser pautadas no amor. A solidariedade é que dirá se de fato somos irmãos. Toda a vida importa. Essa foi uma reflexão do canal Joãozinho Curta, compartilhe essa mensagem e se inscreva neste canal.